Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar no conteúdo de segunda-feira, dia 2, é sobre a lição 10, né? Isso mesmo, lição 10, segunda-feira. E o foco é bem interessante, o evangelismo de Noé. Queremos ver as lições que, nossa, parecem super atuais, né? Que a gente pode tirar para hoje. Exato, é uma história que às vezes a gente deixa meio de lado, mas tem muito ali. Sim, e a ideia é justamente desempacotar o que a fonte diz, porque essa história, que muita gente hoje talvez trate como mito, tem uns ecos bem fortes, né, sobre o tempo do fim que Jesus descreveu. É verdade, um ponto que a fonte já começa tocando é que muitos hoje, parece que de propósito, esquecem o dilúvio. Até cita Pedro, né? 2 Pedro 3.5. Tratam como lenda, por que será, hein? Uma história tão central, é uma boa pergunta. Talvez pela própria natureza radical do evento, né? Um juízo assim, global. Assusta um pouco, talvez. Pode ser. Mas o mais forte, e a fonte ressalta isso, é que o próprio Jesus validou, sabe? Ele fez um paralelo direto. Gênesis 6 fala da condição moral da época. Sim. E Jesus, lá em Mateus 24, diz: olha, vai ser parecido antes da minha volta. Ele não está falando de mito, né? Era um evento histórico com peso profético. Totalmente. E essa conexão que Jesus faz é, nossa, muito forte. Ele fala que o pessoal estava vivendo normal, né? Comendo, bebendo, casando. Tipo, alheios ao que vinha. Exato, totalmente desligados. E aí a gente pensa no Noé, o pregador. A fonte lembra de Hebreus 11.7. Ele é chamado pregador da justiça. Construiu a arca pela fé. Mas, nossa, imagina a experiência. Pregar décadas, talvez mais de um século, e no fim só a família entra na arca. Pensaria, né? Com certeza. Pelos padrões humanos de sucesso, medido em conversão e números, Noé pareceria ineficaz. Mas aí que tá o ponto, né? A fonte e Hebreus convidam a gente a olhar diferente. O sucesso para Noé foi a fidelidade dele, inabalável. Seguir a instrução de Deus e salvar a casa dele. Ele cumpriu a missão, ponto. Independentemente da resposta do mundo. Certo. A medida era outra. Exato. E o fascinante é o contraste que a fonte faz com hoje em dia. Sim, que contraste mesmo. Porque a fonte diz que hoje, diferente da época de Noé, a mensagem do Evangelho, especialmente essas advertências finais, que a fonte liga ao remanescente, elas encontram sim receptividade. Em muitos lugares. Isso. Parece que não estamos naquele ponto de rejeição total que Noé enfrentou, sabe? Tem fruto visível. Precisamente. A fonte sugere que, Noé é um modelo de perseverança, uma advertência. Mas a dinâmica hoje é outra. Parece haver uma promessa, né? De que a mensagem vai ter um alcance significativo antes do fim. Faz sentido. Mas tem um alerta também, né? Bem sóbrio. A fonte menciona Mateus 25, o verso 10. A porta se fechando. Exato. E um texto da Ellen White sobre o fim da oportunidade, a porta da graça se fechando. É um conceito forte esse, do fim da chance antes da volta de Cristo. E isso nos leva a uma questão bem prática que a fonte até levanta. Como é que a gente lida com o desânimo, sabe? Quando parece que o esforço não dá muito resultado. Mesmo sabendo que, no geral, a mensagem avança. Lembrei daquela passagem de João 4, né? Um semeia, outro colhe. Fundamental essa passagem nesse contexto. Será que o nosso papel é só semear fielmente como Noé, mesmo sem ver a colheita toda? Olha, eu acho que essa passagem de João nos liberta um pouco, sabe? Da pressão de ter que ver o resultado imediato ou de achar que somos nós que temos que colher tudo. A fidelidade na semeadura é o chamado. Foi assim para Noé. Entendi. A perseverança dele no meio de zombaria, indiferença, é um testemunho poderoso. Se a gente junta isso com o quadro geral da fonte, a tarefa fica clara. Continuar o trabalho, com urgência, com fé, enquanto essa porta da misericórdia está aberta. Confiar que Deus é quem dá o crescimento. Então, resumindo a ideia central. A grande lição de Noé para a gente hoje não é para esperar fracasso, mas é sobre a importância da fidelidade, da perseverança.
mesmo que os resultados não sejam óbvios na hora. É confiar no tempo de Deus, né? E redefinir o sucesso pela obediência. Exatamente isso. E, sabe, isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, que meio que surge dessa análise toda. Se Noé é esse modelo de perseverança fiel, mesmo sem resultado visível, e ao mesmo tempo, a fonte diz que hoje a mensagem vai ser eficaz em muitos lugares antes do fim. Como é que a gente, na prática, sabe a diferença entre essa perseverança que vem de Deus e talvez uma teimosia nossa em métodos que já não funcionam? Como achar o equilíbrio entre a paciência de Noé e a adaptação que talvez seja necessária hoje para alcançar essa eficácia prometida? Nossa, é uma pergunta crucial mesmo. Para a gente continuar pensando. Com certeza. Bom, por hoje ficamos por aqui. Até amanhã no próximo estudo. Até lá. Até mais.